Mateus 5, 27 a 32. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Vamos orar, irmãos. Senhor, ajuda-nos a compreender a Tua palavra e aceitar aquilo que o Senhor diz, a viver, praticar de uma forma profunda, submissa, piedosa, reta, com toda a devoção, Senhor. Ajuda-nos, nós imploramos a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos meditar nesta noite, irmãos, sobre a quebra do 7º mandamento, tratando os desejos do nosso coração. O mundo, ele tem entrado não somente na igreja, no lar, mas tem entrado também no coração, porque antes de entrar na igreja e no lar, ele entrou no coração. A carne, ou seja, uma vida pecaminosa, guiada pelos impulsos do homem, tem sido exaltada, e a vida com Deus desprezada. Esse texto nos fala, irmão, sobre firmeza, sobre perseverança na santidade do coração. E nós podemos dividir aqui em apenas 2 pontos. O primeiro deles: o 7º mandamento é quebrado pelos desejos impuros do coração. Porque os judeus, como foi dito sobre o não matar, eles interpretavam num sentido muito externo, tanto que diz o versículo 21, quem matar estará sujeito a julgamento. Eles ligaram os 2 textos. Mas nós vimos que Jesus considera o ódio ou o desprezo como um assassinato também. E o adultério é a mesma coisa. A pessoa que pensa que simplesmente por não ter cometido o ato físico ou externo do adultério, ela está bem, mesmo adulterando mentalmente. E aos olhos de Jesus aqui, ele diz que adulterou. Deus vê, irmãos, o que os homens não veem, porque tudo está aberto diante dele. Os desejos impuros exigem muita firmeza na santificação. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou no coração. E aí Jesus então ele fala num sentido radical. O crente não deve ser radical num sentido de ter uma mente estreita ou bitolada, fanática, ou ser radical contra as pessoas, mas contra o pecado tem que ser radical. É o ensino desse texto aqui. Olhos e mãos, aquilo que nós olhamos, contemplamos e aquilo que nós pegamos, agimos. Obviamente, irmãos, que a interpretação aqui não pode ser literal, porque mesmo que uma pessoa ampute as suas mãos, ela vai continuar pecando nos termos do coração. Orígenes, na história da igreja, parece ter interpretado isso aqui tão literalmente que ele realmente começou a amputar-se, o que é um absurdo. Não é a intenção original do Senhor Jesus.
Na Bíblia, olhos, mãos, ou seja, pensamentos e obras. Com os olhos, nós alimentamos o desejo. Eva ouviu o que Satanás disse, e quando olhou para a árvore, ela já não tinha os pensamentos de Deus, ela tinha os pensamentos do diabo. Então a árvore parecia bonita, desejável e etc. Aquilo que nós contemplamos com os olhos, podemos depois praticar com as próprias mãos. Portanto, Jesus enfatiza aqui a radicalidade com que os discípulos devem resistir ao pecado. É luta, é batalha. E é melhor perder a mão do que ser lançado todo o corpo no inferno. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: eu devo decidir de tal forma não pecar, que é como se eu não tivesse mais mãos para pecar, ou olhos para cobiçar. A pergunta então é: será que será que você já tomamos essa decisão de não pecar contra Deus? Especialmente nessa área aqui, sexual. Jesus quer mais em termos de radicalidade e obediência. Volto a dizer, não no sentido estreito, como se fosse muçulmano, não, longe disso. Mas contra o pecado, mais força. Não uma coisa assim, eu não consigo, eu sempre fui assim. Não, então luta, ora, amputa aquilo que precisa ser amputado na sua vida. Se o teu olho direito faz tropeçar, ou seja, arma uma armadilha. A palavra tropeçar aqui, muitas vezes era usada para aquele pedaço de pau, que você tirando, a gaiola caía, e aí pegava presa. Ou seja, um laço, um tropeço, algo que te leva a cair. Corta qualquer coisa que facilita o olhar ou agir pecaminoso. Certas amizades íntimas, que vai ficando tão íntimo, muitas vezes acaba em adultério, em fornicação, em depravação. Daqui a pouco a pessoa está fora dos caminhos de Deus, sai da igreja. Grupos no WhatsApp, vídeos, conversas, piadas. Mas pastor, é a família. É melhor você perder isso do que ser lançado no inferno, ou não. Jesus quer mais da nossa obediência. É isso que ele está ensinando aqui. Não, irmãos, uma bitolação, entendam bem o espírito da coisa, mas uma atitude mais firme, mais sólida. Eu não vou mais pecar nisso. Eu não quero mais isso para a minha vida, porque não me ajuda espiritualmente. Certas pessoas no Face bloqueia, fica postando depravação, coisas até obscenas, imundas. Acaba com isso. Site de internet, infelizmente, irmãos, está cada vez mais fácil pecar. Talvez você nem sabe, o seu filho está lá no esconderijo dele, talvez dentro do banheiro com o celular. O que ele está acessando lá? As coisas saíram do controle. 8 horas antes você até conseguia ligar alguma coisa na televisão. Hoje não dá mais não. E já está chegando num tempo em que, se você quiser ser puro aos olhos de Deus de fato, você não deve assistir mais nada. Não quero trazer regra sobre regra no sentido farisaico. Nós estamos trabalhando aqui em termos de consciência, conscientização, de princípios. Mas toma cuidado, porque às vezes nós nos acostumamos com algo que é profundamente abominável aos olhos de Deus. Filmes, certos lugares. O pecado, irmãos, é uma força tão destrutiva que Paulo diz: precisa matar.
fazei morrer a vossa natureza terrena, adâmica, carnal, mata. Ou seja, não é, estou tentando, eu sempre fui assim, que pena. Deus quer mais de você, de mim, de nós. Deus quer mais luta, é uma guerra, é uma batalha, tem que orar, tem que suar, tem que amputar, tirar. Estou viciado nisso, então toma atitudes para cortar isso. É isso que Jesus está dizendo aqui. Se teu olho direito faz tropeçar, arranca. É melhor ficar cego e ir para o céu do que ter olhos simplesmente para pecar e pecar e pecar e depois ser lançado no inferno. Mãos não para servir, mas para pecar, para executar pecados e intenções malignas. Era melhor não ter mãos. Porque, irmãos, se for viver para não servir a Deus, é melhor não viver, é melhor morrer. Por ter olhos simplesmente para olhar para mulheres com intenções impuras no coração, era melhor ser cego. Se as mãos não forem para trabalhar na obra, era melhor não ter mãos, era melhor morrer. É isso que Jesus está ensinando aqui. Ele quer discípulo firme, de verdade. A tentação lançada fora de uma forma imediata e decisiva. Quem quer ser discípulo de Jesus? Tem que ser puro, santo, de olhos, de mãos, de pés, como diz lá em Mateus também. Desperdiçar o tempo, ficar ocioso, sem orar, sem ler a Bíblia, não conhece nada da Bíblia, não ora por ninguém, não ora por nada. Vai cair em pecado, depois vai ser lançado no inferno. Vida cristã, irmãos, não aceita meias medidas. Essas meias medidas não funcionam contra a carne. Tem que lutar, tem que chorar diante de Deus. A cirurgia, sim, deve ser radical. É amputação de pecado. Discípulo radical, não contra as pessoas, não com uma mente bitolada, fanatizada, não, mas contra o pecado. Senão você não vence. Jesus quer que prontamente, sem qualquer vacilação, os discípulos queimem, diz certo autor, o livro obsceno, que se destrua o quadro escandaloso, que se condene o filme que desfibra a alma. Esses seriados de Netflix, tanta imundícia os crentes assistindo, que se corte o laço social muito íntimo. É minha melhor amiga, que seja só sua esposa, homem. E você, mulher, é o meu melhor amigo, que seja o teu marido, sem amizade íntima com o sexo oposto. Uma pessoa riu quando eu preguei isso e falei isso, depois ela caiu em adultério. Não é brincadeira não, irmãos, as coisas. Se até Davi caiu, quanto mais nós. Se até Moisés perdeu lá o equilíbrio dele, quanto mais nós. Não é brincadeira não. De ficar com conversinha, essas coisas, acaba com isso na sua vida. Laço muito íntimo, muita intimidade. Não. Acaba com isso. Amputação, corta. Uma coisa sinistra, hábitos perniciosos. Tem que lutar contra o pecado. Não é para mimar o pecado, não é para acariciar o pecado, não é para abrir portas para o pecado, é para lutar, é para matar. Em 1 Coríntios 9, Paulo fala: eu não estou lutando, desferindo golpes no ar, como se, imagina um lutador começa a desferir golpes assim, sem saber onde está o adversário. O crente deve ter consciência quem eu sou e contra quem eu devo lutar. Eu vou lutar em nome do Senhor Jesus e vou vencer pela graça de Deus. Mas tem que abandonar qualquer vício, com uma atitude pronta, firme, de amputação. Quando alguém decidir não fazer mais aquilo porque
aquilo leva a pecar, respeite aquela pessoa, deixe ela lutar contra o pecado daquele jeito. Nós devemos colocar os nossos olhos e agir naquilo que é agradável a Deus. Quantos homens hoje não olham para as mulheres? Quantos homens hoje são santos nas mãos de Deus? Quantos homens podem dizer como Jó, fiz aliança com os meus olhos para não fixar em uma donzela, Jó 31:1. Quantos crentes podem dizer como salmista, eu não colocarei coisa impura diante dos meus olhos. Intenção impura no coração já adulterou. Um adultério mental, uma imaginação depravada, uma coisa perversa, torta aos olhos de Deus. Está brincando com essas coisas. Se você, homem ou mulher também, tem esse hábito de olhar com intenção impura, hoje você vai fazer um voto para parar com isso. Hoje você vai fazer um compromisso com Deus para parar, para amputar isso, para tirar isso da sua vida. Você que cai nesses sites de imoralidade, mais pesados ou menos pesados, você vai fazer um voto diante de Deus, um compromisso diante do Senhor para nunca mais acessar essas coisas. Davi, o rei, olhou, perguntou, quem é? Essas coisas que a pessoa fica imaginando e pergunta, depois traz para o palácio, depois tenta consertar, caiu, pecou. Por outro lado, José, aquele jovem, bonito, mas firme diante de Deus, diz que ele ignorava aquela mulher perversa que ficava lá falando na orelha dele. E quando ela tocou em José, ele saiu correndo e fugiu do pecado. José estava sozinho. Satanás sabe desses momentos de fraqueza. Ele sabe como tentar. Ele sabe quando tentar. Ele sabe quem que ele vai usar para tentar você. Seja firme com Deus. Firme na palavra. Os desejos impuros exigem firmeza na santificação. Você tenha olhos apenas para sua esposa, para o seu marido. Se você ainda é solteiro, não caia nessa depravação, nessa fornicação mental ou física mesmo. Aos olhos de Deus, você consegue imaginar como Ele olha a nossa sociedade? É uma sociedade adúltera. É uma sociedade imunda. Se você passar numa escola durante a semana, está ficando com um, depois está ficando com outro, e depois com outro. É uma prostituição generalizada. Talvez você ache isso pesado, mas nós precisamos falar. A Bíblia está exortando aqui para que os crentes, os discípulos de Jesus, não sejam adúlteros. De uma forma externa, obviamente, mas também internamente. Paulo escreve para Timóteo: Timóteo, trate as jovens como irmãs. Mas hoje uma moça começa a conversar com um rapaz, o rapaz já começa a achar que tem coisa. Que quer namorar, que quer isso, que quer aquilo. Ele só está conversando. Mas uma sociedade tão depravada como a nossa, tão mergulhada em depravação e perversão sexual, leva os adolescentes e os jovens a essa postura. Quantos hoje realmente podem dizer para o Senhor Jesus: eu não quero olhar as mulheres, as minhas irmãs, ou qualquer mulher com intenção impura.
Agora você vai pagar um alto preço por isso. Mas é melhor estar ao lado de Jesus e ir para a glória do que estar com o mundo e depois ir para o inferno. Especialmente os jovens aqui, os adolescentes. Sejam santos ao Senhor. Consagrem o corpo de vocês ao Senhor como templo, algo sagrado mesmo, estimado, precioso, não algo que é entregue para um ou para uma, para outro. O que é isso? Jesus deseja então pureza interna, não somente externa. Ele disse para Samuel: Samuel, o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Ele está olhando para cada um de nós aqui agora. O que tem na nossa cabeça? São desejos impuros. Não consegue conversar com a tua mulher e já começa com coisas impuras, imundas, imaginações, coisas depravadas. Como que eu posso vir aqui depois e adorar o Senhor? Amputação do pecado, seja qual for, mas especialmente nessa área que é o foco hoje. Seja firme e lute para que o seu lar seja firme também. Segundo, o 7º mandamento é quebrado pelo divórcio, destituído das exceções permitidas na Bíblia. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, porque Ele foi testemunha do casamento, e o coração de Deus é amoroso. Ele sabe as feridas que um divórcio pode causar. E o judeu pegou o texto de Deuteronômio. Eu preciso que você abra para entender. Deuteronômio capítulo 24. Se o homem, versículo 1, se o homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, lhe o der na mão e a despedir de casa, aí o texto continua. Veja, Deus aqui e lá em Malaquias, onde diz isso, odeia o divórcio. O divórcio aqui não era incentivado por Deus. Pelo contrário, o divórcio aqui tinha o propósito de restringir, não facilitar o divórcio. Era para restringir o homem que achou alguma coisa indecente na sua mulher. Em Israel, na época de Jesus, tinha 2 escolas de interpretação judaica, Shammai e Hillel. Shammai era mais conservadora, dizia o seguinte, Deuteronômio 24, nós temos a referência aqui, mas esse trecho diz que pode se divorciar no contexto de adultério, não for agradável, achar coisa indecente, escandalosa, vergonhosa. A origem da palavra hebraica é essa. Mas a escola de Hillel era mais aberta, mais liberal, o povo gostava. Até se a mulher queimou a refeição, queimou o arroz, vamos dizer assim, poderia divorciar. Quer dizer, imagina a banalização disso. Que casal que ia se manter nesse sentido? E nós muitas vezes, irmãos, no casamento, somos tentados, porque casamento que não tem provas, casamento que não tem luta. Então não é qualquer coisa que a pessoa pode, vou me divorciar, quando vai achar uma pessoa perfeita? Tem as causas permitidas na palavra, mas elas não são banais. O contexto aqui continua dizendo que a mulher divorciou, casou com outro, separou desse segundo, ela não pode voltar para o primeiro. Infelizmente tem acontecido isso. Um pastor, inclusive, que separou da sua esposa por motivos não bíblicos, casou com outra. A esposa também casou com outro.
não deu certo os dois casos, o que eles fizeram? Voltaram para eles mesmos. Mandaram uma consulta lá para o presbitério, ou para o síndico, nem sei mais o que era. E só citou esse texto aqui, mas não poderia voltar, senão vira uma banalização de ida e vinda, né, irmãos? Divorcia, depois volta, divorcia, depois volta, vira uma prostituição generalizada. Então Deus, como pegou Israel nesse contexto, e por causa da dureza do coração humano, limitou algumas condições. Não que ele aprovasse, ou que liberasse, ou que ele fosse agradável, porque, especialmente quem experimentou isso, ou está ligado a alguma pessoa que divorciou, sabe as feridas que isso pode causar no coração, nos filhos, etc. Então Deus quis limitar a coisa indecente. Jesus interpretou seguindo a escola de Shammai, não que ele fosse um discípulo, mas ele disse: Shammai está certo, somente no caso de adultério. Portanto, quais são as razões mundanas para divórcio? Incompatibilidade. Quem é compatível com outra pessoa assim, igualzinho? Ninguém é. Não existe uma coisa compatível. Nós temos que ter comunhão com Deus, isso sim. Agora essa incompatibilidade, não deu certo, não encaixou, então se arrependa, quebranta seu coração diante de Deus. Falta de amor, a gente não se ama mais, e Deus é a fonte de todo amor. Muitos casamentos, irmãos, já vi restituir, restaurar das cinzas, não amava mais nada, mas Deus ali pode derramar amor. E ainda que não restaure, por obediência deve manter a aliança, porque Deus odeia, Deus abomina o divórcio. Eu fiquei frustrado, ele não era como eu esperava. E você esperava ele de onde? Ela não era como eu esperava, ela não é como a minha mãe e tal. Isso que mata, né, a mulher ouvir. Eu perdi a minha liberdade. Antes eu fazia isso, agora eu não tenho mais liberdade. Então por que casou? Antes eu poderia fazer isso, aquilo, agora eu estou perdendo a minha independência, eu estou perdendo a minha individualidade. Tudo isso é razão mundana, não bíblica. Você não encontra na Bíblia isso para divórcio, apenas exceções bíblicas. O adultério. Vamos abrir agora em Mateus 19, é importante abrirmos esse texto para compreendermos todo o assunto. Cada caso, irmãos, nós devemos olhar com muito cuidado, atenção, oração, compaixão, eu diria até. Mas os princípios bíblicos são claros. Mateus 19, versículo 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Olha, escolhe aí, a escola, e Léo, até queimar lá a refeição. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Vamos para a Bíblia. Não é assim, eu quero ouvir o que você está passando. Não, vamos para a Bíblia para ver o que Deus diz. Disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí vem aquela desculpa: mas no meu caso não foi Deus que ajuntou. Todo caso foi Deus que ajuntou, que a instituição do casamento é de Deus. Seja crente, seja descrente, o ato do casamento é de Deus, sempre. Aí, na verdade, eles estavam perguntando aqui para colocar Jesus em xeque, era como se fosse uma pegadinha. Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, em que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher, e tanto não foi assim desde o princípio. Deus é misericordioso. E para refrear um pouco, ele foi condescendente até, e permitiu que houvesse o divórcio, mas por causa da dureza do coração, não que isso fosse a vontade de Deus. Por causa da dureza do vosso coração em que Moisés permitiu, não que desde o princípio Deus desejasse, porque, irmãos, no coração de Deus não deveria nem ter a possibilidade do divórcio, não é?
Mas como existe, então vamos regular essa situação que já temos em mãos, para não banalizar. Versículo 9: eu porém vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Que casar com a repudiada comete adultério. Aí cita o nosso texto. A palavra, irmãos, aqui, relações sexuais ilícitas, uma palavra muito interessante na língua grega, porneia. Não tem uma relação direta, porque é uma palavra moderna, pornografia, mas tem alguma relação com essa palavra porneia, que engloba prostituição, indecência, relação sexual indevida de qualquer tipo, imoralidade na área sexual, fornicação. Portanto, ter algum relacionamento fora do casamento é porneia, é adultério, é imoralidade. Então veja, exatamente o nosso texto de Mateus 5, está repetido aqui. Quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, casar com outra, comete adultério. Agora, se você quiser saber o que Deus está dizendo aqui, eu vou falar. Agora, se você gosta, se você não gosta, é o texto que está dizendo. Deus está colocando aqui o seguinte: vamos supor que uma pessoa separou por incompatibilidade de gêneros. E aí casou com outra pessoa. Esse casamento é um estado de adultério agora. Há perdão? Há perdão. Pode ser frutífero para a glória de Deus? Pode. Mas não é um testemunho. E não deve ser feito na igreja também. Agora, o homem adulterou. A mulher está livre para casar com outra pessoa? Está. Ela não me agrada, a gente não se dá mais, então cada um do seu canto, os dois casam. Adúltero. Porque o casamento diante de Deus não foi desfeito. Os homens podem desfazer, mas o que é feito diante de Deus não é desfeito. Então vamos supor que uma mulher, o marido assim, não queria mais, dando essas explicações. Ela não está livre para casar com outra pessoa. O novo casamento, ou o segundo casamento, é pecado, é adultério. Olha o que Jesus diz aí, está claro no texto. Casar com outra comete adultério. O que casar com a repudiada comete adultério também. Primeiros Coríntios 7. Nós não consideramos, irmãos, o homem ou a mulher sem Cristo. A Bíblia não considera esse período, a Bíblia considera em Cristo, ali que começa de fato a vida. Então, esse período passado nós nem estamos falando, porque a Bíblia nem trata desse, é o velho homem. Nós estamos falando aqui do novo homem. 1 Coríntios 7, versículo 12: ao mais digo eu, não o Senhor. Ou seja, Jesus não falou exatamente este princípio, é Paulo, na autoridade do Espírito Santo, que está dizendo. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Ou seja, ela recebe as influências da santificação e a bênção. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos, mesmo que o cônjuge seja descrente. Versículo 15: mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã, Deus os tem chamado à paz. Então a nossa confissão de fé de Westminster, muito sabiamente, olhando para esse texto, diz: a parte inocente é lícito propor divórcio. O ideal é sempre o perdão, a reconciliação, mas é permitido por Deus nesse caso, se a pessoa não tiver condições disso. Depois de obter o divórcio, casar com outrem, como se a parte infiel fosse
morta. E a confissão também fala de uma deserção ou um abandono obstinado. O descrente que quiser apartar-se, que se aparte. Então, nesse caso, também é permitido o divórcio, o abandono total, absoluto, constante, final. Não alguma crise, foi dormir na casa da mãe, me abandonou, quero divorciar baseado. Não, calma. Agora, a violência contra a mulher também está incluída aqui. Isso não é um consenso entre os intérpretes, mas para mim parece claro, porque o princípio básico do adultério é: ele quebrou o casamento, apartou-se, quebrou o casamento. O marido bateu na mulher várias vezes, de forma consecutiva, não foi simplesmente uma vez pontual e depois parou, não, várias vezes de forma consecutiva. Ele quebrou também o casamento, ele se apartou, ele abandonou. Se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. As pessoas às vezes falam assim: eu tenho o direito de ser feliz. Se quer ser feliz, então obedeça a Deus e continue casado ou casado. Você que é casado, coloque isso na cabeça: divórcio não é opção. Há tempos em que o casamento está florido, mas há tempos em que não está. É a fidelidade à aliança que mantém. Não é, eu me sinto amado, eu estou amando. Não é isso que mantém o casamento. O que mantém é aliança. É a palavra central da Bíblia Sagrada. Santidade, então, no casamento. Casamento, irmãos, não é brincadeira. As pessoas casam, depois descasam, e aí sem muita reflexão casam de novo, e aí tem muita ferida, muitas coisas acontecem. Casamento é aliança testemunhada por Deus. Não foi instituído por homens, como dizem alguns sociólogos. Foi instituído por Deus. É ideia, por assim dizer, de Deus. O casamento deve ser dirigido pela Bíblia, para a glória de Deus, não por filmes de Hollywood, não pelos amigos ou amigas do trabalho que ficam comparando as coisas, ficam se aconselhando com gente que nem conhece Deus. O que vai oferecer para você? A não ser que você queira fora de Deus, mas se você quiser um casamento em Deus, busque quem conhece Deus. Não pelos meus gostos, eu queria isso, eu queria aquilo, mas quem é o Senhor? Casamento deve ser, irmãos, para a glória de Deus, deve ter intimidade. Paulo fala em 1 Coríntios 7 que o casal não deve se privar, e ali está falando realmente sexualmente falando, porque se priva muito sexualmente falando para castigar, para ficar emburrado, para fazer isso ou aquilo. Pode cair em tentação. Paulo diz: Satanás vai aproveitar isso e vai entrar. Tome muito cuidado com isso. Não é um assunto extra bíblico, é assunto bíblico. É necessário isso no casamento. Agora, adulterou, é culpado. Mas se no casamento era privado disso, por coisas banais, porque ficou chateado e agora quer castigar, quer punir essas coisas banais, também é culpada ou culpado. Deus criou sim o casamento para a satisfação sexual, como um deleite, como algo prazeroso que até glorifica o Senhor. Tem que ter intimidade no casamento, intimidade de ideias, intimidade de coração e até de corpo. Companheirismo. A Bíblia chama tão docemente a mulher da tua mocidade. Provérbios 5, Malaquias 2. Afeto, Isaac acariciava sua esposa. Submissão da esposa, dignidade do marido, sacrifício do marido, que é a ênfase da Bíblia, e o respeito para com a esposa. Se o marido não está disposto a sacrificar, a se doar pelo lar, já arrebentou a família. E se a mulher não está disposta a respeitar o seu marido como a Bíblia ordena, o casamento vai ficar muito prejudicado também. Se o homem não souber o seu papel e não cumprir, se a mulher não souber o seu papel e não cumprir, essa família vai ficar disfuncional, quer dizer, não vai funcionar para a glória de Deus.
Agora, não leia blog de feminista para saber o que é ser mulher. Leia a Bíblia. E não assista esses filmes aí para saber o que é ser homem e tal. Leia a Bíblia. Veja Jesus. Olhe para os grandes homens de Deus na palavra. Casamento reflete Cristo e a igreja. A igreja submissa a Cristo e Cristo amando poderosamente a igreja. Portanto, quando o marido não ama a igreja, quando o marido não ama a sua esposa, ele está mentindo sobre Jesus. Ele não está refletindo aquilo que Jesus é com a igreja. E o casamento é principalmente para isso, refletir a glória do Cordeiro, Senhor Jesus. Crisóstomo, um dos primeiros pais da igreja, ele diz o seguinte: aquele que é manso, aquele que é pacificador, como nós vimos nas bem-aventuranças, está dentro do contexto aqui, aquele que é humilde de espírito, aquele que é misericordioso, como poderia repudiar sua esposa? Como alguém que é humilde pensa em arrebentar o casamento e mandar a pessoa embora? É falta de humildade, isso é orgulho. Pacificador, misericordioso, aquele que está acostumado a reconciliar os outros, como poderia estar em desacordo com a sua esposa, que é a sua própria carne, com o seu marido? Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, irmãos, as coisas se encaixam. Você deseja ser feliz fora da vontade de Deus? Nunca será. Como está, meus irmãos, a nossa luta contra o pecado, que é o primeiro bloco aqui do sermão? Como está a nossa luta pela família? Lute com todas as suas forças pela sua família. Busque poder na palavra, busque a sabedoria da palavra. Busque o fruto do Espírito para que Deus manifeste o seu poder na sua vida. E ore muito. Ore muito pelo seu marido. Ore muito pela sua esposa. Ore muito pelos seus filhos. É a prioridade da sua vida orar pela sua família. Deus não vai aceitar você orar por 1000 pessoas e não orar pela sua família. Deus não aceita, Deus não gosta. Deus não tem prazer uma pessoa que está tão preocupada com outras e não está preocupada com o seu próprio lar. Não está nem aí para o seu lar. Confie na obra de Jesus. Ele veio para nos libertar dessa escravidão pecaminosa, esses olhos pecaminosos, as mãos pecaminosas, libertar, parar com isso, se ver livre disso, do poder e do salário do pecado. O hino 113 diz: Ele fez-me puro e santo o coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Amém. Vamos cantar, irmãos, este hino.